Olá, oitavo ano, eu sou a professora Sara e agora vamos corrigir a semana 4 do PET Matemática, volume 2. Atividades. No estacionamento de uma empresa há 10 veículos. Sabe-se que 3 funcionários dessa empresa foram trabalhar de carro e 2 deles foram trabalhar de moto. Quais são as possibilidades de quantidade de carros e de motos neste estacionamento? Podemos encontrar uma equação para representar a situação descrita no problema. Neste caso, o número de carros mais o número de motos é igual a 10. Portanto, a equação que representa essa situação pode ser a seguinte: C mais M igual a 10. C é o número de carros e M o número de motos. Lembrando que C é pelo menos 3 e M é pelo menos 2, porque já foi dito aqui, ó, sabe-se que 3 funcionários foram de carro e 2 de moto. Então, pelo menos esses números têm que constar. Quando temos um problema parecido com este, precisamos utilizar uma maneira para organizar a situação. A primeira ideia seria reescrever a situação a partir de uma linguagem algébrica, no caso, uma equação de duas variáveis. Neste caso, vamos resolver essa equação com o auxílio de uma tabela. Observe, carros e motos. Se temos 3 carros e 7 motos, temos no total 10 veículos. 4 carros, 6 motos, 10 veículos e assim por diante. Eu apenas coloquei os possíveis valores em uma tabela. Os valores da tabela foram determinados a partir da equação que encontramos. Substituímos um valor possível para o número de carros e em seguida encontramos os valores relativos ao número de motos. Então, se ele sugeriu que tivesse 7 carros, só poderia ter 3 motos e assim por diante, né? Entretanto, nós não obtivemos uma única solução, como era no caso de uma equação simples. O resultado é um conjunto de soluções. Nessa atividade, a solução da equação C mais M igual a 10, com C pelo menos 3 e M pelo menos 2, é solução 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, 5 e 5, 6 e 4, 7 e 3. Agora, uma observação. Aqui na tabela, o primeiro valor corresponde aos carros e o segundo às motos. Aqui no par ordenado ou na solução, ele colocou o primeiro valor da moto e o segundo valor do carro, tá? E organizou de baixo para cima. Então, só uma observação aí. Agora é com você. Atividade 1. Ana precisa confeccionar 100 brigadeiros para sua festa de aniversário. Ela já fez alguns pela manhã e precisa fazer os que faltam à tarde. Ana sabe que de manhã fez mais de 20 brigadeiros e menos de 50. Se M é a quantidade de brigadeiros que ela fez pela manhã e T é a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde, escreva uma equação que relaciona M, T e o número total de brigadeiros. Então, essa é muito simples. Aqui já está definida as nossas variáveis. M é o que ela fez de manhã, T é o que ela vai fazer à tarde. Sabemos que no total ela tem que fazer 100 brigadeiros. Então, a quantidade que ela fez pela manhã, M, mais a quantidade que ela vai fazer à tarde, T, tem que ser igual a 100. Então, a letra A está pronta. Letra B. Como se sabe que durante a manhã fez mais de 20 e menos de 50 brigadeiros, qual a faixa que descreve a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde? Então, fazendo aqui nosso esqueminha, de manhã ela já fez mais de 20 e menos de 50. Então, se ela fez mais de 20, o mínimo que ela pode ter feito foi 21. E se ela fez menos de 50, o máximo é 49. Bom, então se ela fez no mínimo 21 brigadeiros, à tarde ela vai ter que fazer no máximo 79. Por quê? 79 mais 21 já dá 100. Se ela fizesse 80, daria 101. Então, o máximo que ela pode fazer à tarde, se ela fez mais de 20 de manhã, o máximo é 79. Agora, se de manhã ela já fez menos de 50, o máximo que ela pode ter feito é 49, à tarde ela tem que fazer, no mínimo,
51, porque 51 mais 49 também resulta em 100. Então, podemos dar a resposta como ela deve fazer no mínimo 51 brigadeiros e no máximo 79, ou ela deve fazer mais do que 50 e menos do que 80 brigadeiros, ou matematicamente um intervalo entre esses dois valores, que é o que nós vamos colocar aqui na outra folha. Precisa fazer no mínimo 51 e no máximo 79 brigadeiros. Em linguagem matemática, isso fica 51 é menor que T, que é o número de brigadeiros que ela vai fazer à tarde, que é menor que 79. Menor ou igual, no caso, né, gente? Ela pode fazer 51 e pode fazer 79. Então, 51 é menor ou igual a T, que é menor ou igual a 79. Atividade 2. Um músico precisa viajar a trabalho e levar uma guitarra e um contrabaixo elétrico. Ele sabe que os dois instrumentos juntos pesam 10 quilos e que o contrabaixo é mais pesado que a guitarra e que o peso da guitarra é de pelo menos 3 quilos. Quais são os possíveis pesos do contrabaixo? Então, pessoal, chamando de G o peso da guitarra e C o peso do contrabaixo, pelo enunciado, sabemos que os dois juntos pesam 10 quilos, ou seja, G mais C tem que resultar em 10. Já temos aqui a nossa equação com duas variáveis. Além disso, o contrabaixo é mais pesado que a guitarra, ou seja, o peso do contrabaixo tem que ser maior que o peso da guitarra. E a guitarra, o peso da guitarra é de pelo menos 3 quilos. Ou seja, o G tem que ser maior ou igual a 3. A guitarra tem que pesar pelo menos 3 quilos. Passando essas informações para uma tabela, sabemos que o total tem que ser 10 quilos. E que o G deve começar em 3 quilos, tem que ser pelo menos 3 quilos. Então, os possíveis valores a partir de 3, valores inteiros para facilitar. 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E agora, com esses possíveis valores, vamos ver o resultado do contrabaixo. Se a guitarra pesa 3, o contrabaixo deve pesar 7, para resultar em 10 quilos. Se a guitarra pesa 4, contrabaixo 6. Guitarra 5, contrabaixo 5. Guitarra 6, contrabaixo 4, para resultar sempre em 10 quilos. Porém, nós temos aqui essa informação, que o contrabaixo deve pesar mais que a guitarra, ou seja, o valor do contrabaixo tem que ser maior que o valor da guitarra. Então, essas duas partes de baixo não vão ser interessantes para a gente, porque aqui o 4 é menor que o 6 e aqui o 5 é igual, então não pode ser igual também. Mas como eu disse, eu anotei aqui valores inteiros. Eu não vou riscar esse 5 ainda, porque ele vai servir para me auxiliar na resposta. Ele não pode pesar 5 quilos. Mas pode pesar 5 kg e 100, 5 kg e 200. Então, não precisa ser valores inteiros, tá bom? Bom, então, quais são os possíveis valores de C, né, do contrabaixo? Ele pode pesar acima de 5 quilos. Então, 5 quilos tem que ser menor do que o contrabaixo. E ele pode pesar até 7 quilos. Então, o contrabaixo tem que ser menor ou igual a 7. Essa linguagem matemática nos diz que o valor do contrabaixo está entre 5 e 7, mas que não pode ser exatamente 5, tá vendo que não tem o risquinho de baixo? Não pode ser exatamente 5, mas pode ser 7. O contrabaixo deve pesar acima de 5 quilos e no máximo 7 quilos. Atividade 3. 3 dados têm o mesmo peso de uma bolinha de gude. Sabendo que uma bolinha de gude pode pesar mais que 100 gramas e menos que 300 gramas, quais os possíveis valores para o peso de um dado? Aqui já defini minhas variáveis. Vou chamar de B o peso da bolinha de gude e D o peso do dado. Aqui diz que 3 dados têm o mesmo peso que uma bolinha de gude, ou seja, 3D
tem que ser igual a B. Sabendo que uma bolinha de gude pode pesar mais que 100 gramas e menos que 300 gramas. Então, o valor de B está entre 100 e 300. B tem que ser maior que 100 gramas e menor que 300. Substituindo aqui o valor de B por 3D, que é a correspondente, então eu posso colocar aqui que 3 dados também tem que pesar mais que 100 gramas. A mesma coisa aqui. 3 dados tem que pesar menos que 300 gramas. E agora eu posso resolver essa inequação como se fosse uma equação mesmo, dividindo os dois membros por 3. 3 dividido por 3, 1. Então, não precisa nem escrever, posso escrever apenas o D. Maior que 100 dividido por 3 dá uma dízima periódica. 33,333 reticências. Fazendo aqui, 3D dividido por 3 também é D. Menor que 300 dividido por 3, 100. Então, já encontramos aqui os nossos possíveis valores do dado. Ele tem que ser menor que 100 e maior que 33,333. Então, podemos escrever isso em um intervalo. Se ele tem que ser maior que 33,333, esse valor tem que ser menor que o dado. Vou pôr aqui com barrinha para indicar que é uma dízima. Tem que ser menor que o peso do dado e o peso do dado tem que ser menor que 100. Essa é a resposta. Então, um dado deve pesar mais que 33,3 gramas e menos do que 100 gramas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.